encontraram-me no dia de minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio. Retiro da pauta o projeto número 001/2009, de minha autoria, do vereador Evandro da Cruz e Valdo Palmas. Passo a presidência para o vice-presidente. Ata da segunda sessão ordinária do mês de fevereiro. Coloco para apreciação dos vereadores. Em votação. Não havendo questionamento, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 003/2010. Peço à segunda secretária dessa casa que faça a leitura dos pareceres. Como está ausente o autor do projeto, eu retiro da pauta. Projeto de lei número 004/2010, de autoria do vereador André Rocha. Peço à segunda secretária desta casa que faça a leitura dos pareceres. Finanças, Orçamentos e Economia. Parecer sobre o projeto de lei número 04/2010 do Legislativo. Vereador relator Iris Gonzaga. Senhor Presidente, o projeto de lei em referência declara de utilidade pública a entidade que especifica. Examinados os aspectos orçamentários e financeiros envolventes da matéria, verifica-se que as previsões contidas no projeto de lei atendem às necessidades previstas, razão pela qual opinamos pela aprovação do mesmo, da maneira como se acha redigido. É nosso parecer. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos 23 dias do mês de fevereiro de 2010. Presidente, vereador Evandro da Cruz. Relator, vereador Iris Gonzaga. Membro, vereador Valdo Palmas. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vereadora relatora Gisélia Custódio. Senhor Presidente, o projeto de lei em referência declara de utilidade pública a entidade que especifica. A justificativa ressalta e enfatiza a necessidade da adoção de medidas previstas no referido projeto de lei. Tal projeto de lei atende aos requisitos de legalidade e constitucionalidade. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação adota e recomenda o parecer da senhora vereadora relatora, aprovando da maneira como se acha redigido. É nosso parecer. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos 23 dias do mês de fevereiro de 2010. Presidente, vereadora Silvânia Fernandes. Relatora, vereadora Gisélia Custódio. E membro, vereador Valdo Palmas. Projeto de lei 004/2010 em discussão. Não havendo discussão, em votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores. Projeto de lei número 005/2010, de autoria do vereador André Rocha. Peço à segunda secretária desta casa que passe a leitura dos pareceres. Comissão de Finanças, Orçamentos e Economia. Parecer sobre o projeto de lei número 05/2010 do Legislativo. Vereador relator Iris Gonzaga. Senhor Presidente, o projeto de lei em referência declara de utilidade pública a entidade que especifica. Examinados os aspectos orçamentários financeiros envolventes da matéria, verifica-se que as previsões contidas no projeto de lei atendem às necessidades previstas, razão pela qual opinamos pela aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. É nosso parecer. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos 23 dias do mês de fevereiro de 2010. Presidente, vereador Evandro da Cruz. Relator, vereador Iris Gonzaga. E membro, vereador Valdo Palmas. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer sobre o projeto de lei número 05/2010 do Legislativo. Vereadora relatora Gisélia Custódio. Senhor Presidente, o projeto de lei em referência declara de utilidade pública a entidade que especifica. A justificativa ressalta e enfatiza a necessidade da adoção de medidas previstas no referido projeto de lei. Tal projeto de lei atende aos requisitos de legalidade e constitucionalidade.
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação adota e recomenda o parecer da senhora vereadora relatora, aprovando da maneira como se acha redigido. É nosso parecer. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos 23 dias do mês de fevereiro de 2010. Presidente, vereadora Silvânia Fernandes. Relatora, vereadora Gisele Custódio e membro, vereador Valdo Paulo. Projeto de Lei 005/2010 em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade das vereadoras. Projeto de Lei número 11/2010, de autoria da vereadora Magda Mofato. Peço ao primeiro secretário desta casa, vereador Evandro Cruz, que faça a leitura do mesmo. Projeto de Lei 011/2010, de 24 de fevereiro de 2010. Autora, vereadora Magda Mofato Ron. Dispõe sobre denominação de via pública. A Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aprovou e eu, prefeito, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Passa a denominar-se Rua Alcides Ferreira de Moraes, a Rua 1, localizada no setor Vila Mutirão, nesta cidade. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala da Sessão do Paço Legislativo Martinho Paulo, aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2010. Assinado pela vereadora Magda Mofato Ron. Encaminho o projeto para as comissões para seus devidos pareceres. Projeto de Lei Complementar número 16/2009, de 5 de dezembro de 2009, da mesa diretora. Peço ao primeiro secretário dessa casa que faça a leitura do mesmo. Projeto de Lei Complementar número 016/2009, de 5 de dezembro de 2009. Revoga a Resolução 003/2007 e dispõe sobre o plano de cargos e salários da Câmara Municipal de Caldas Novas. A Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aprovou e eu, prefeito, sanciono a seguinte lei. Título 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Fica revogada a Resolução 003/2007, 2 de outubro de 2007, que dispõe sobre o plano de cargos e salários da Câmara Municipal de Caldas Novas. Artigo 2º. Fica criado o plano de cargos e salários da Câmara Municipal de Caldas Novas, que passa a obedecer à reestruturação estabelecida nesta lei e nos anexos que a integram. Artigo 3º. O presente plano compreende os cargos de provimento efetivo, comissionado e a estrutura de salários dos servidores da Câmara Municipal de Caldas Novas, Goiás. Título 2. Dos cargos de provimento efetivo. Capítulo 1º. Da estrutura. Artigo 4º. Os cargos de provimento efetivo dividem-se em: primeiro, parte permanente, gestão legislativa, formado pelo cargo de administrador; apoio legislativo, formado pelos cargos de auxiliar de serviços gerais, copeira, jardineiro, telefonista, zelador, office boy, almoxarife, vigilante, agente administrativo, auxiliar administrativo, auxiliar contábil, recepcionista, motorista, operador de áudio e vídeo, relações públicas, cerimonial e secretário. 2. Parte transitória, formado por um cargo de secretário técnico legislativo, estável e amparado pelo artigo 19 do ato das disposições constitucionais transitórias de 1988, da DCT 88. Parágrafo 1. Será extinto ao vagar o cargo de secretário técnico legislativo descrito na parte transitória. Artigo 5º. Os cargos de provimento efetivo estão organizados no quadro abaixo, de acordo com a escolaridade exigida. Parte permanente. Primeiro, gestão legislativa. Cargo: administrador. Requisitos: ensino superior completo, curso de administração e registro do Conselho Regional de Administração. Quantidade de 1, cargo horário 30 horas semanais. 2. Apoio legislativo. Cargo, requisito, quantidade e carga horária. Auxiliar de serviços gerais, ensino fundamental. 2, 40 horas. Copeira, ensino fundamental. 2, 40 horas. Jardineiro, ensino fundamental. 2, 40 horas. Zelador, ensino fundamental. 4, 40 horas semanais. Telefonista, ensino médio. Quantidade: 2, 40 horas semanais. Office boy, ensino médio. 2, 40 horas semanais. Almoxarife, ensino médio. 2, 40 horas semanais. Vigilante, ensino médio. 5. Regime 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. Auxiliar administrativo, ensino médio completo. 2, 40 horas semanais. Auxiliar contábil, ensino médio completo. 2. Auxiliar de áudio e vídeo, ensino médio completo. 2. Recepcionista, ensino médio completo. 2. Agente administrativo, ensino médio completo. 3. Cerimonial,
ensino médio completo, 2. Motorista, ensino médio completo e carteira nacional de habilitação tipo C, 4. Relações públicas, ensino superior, 1. Todos com 40 horas semanais. Baixa transitória, cargo, secretário técnico legislativo. Requisito, ensino médio completo, quantidade 1 com 40 horas semanais. Capítulo 2, da admissão, artigo 6. Da admissão de pessoal permanente se fará mediante concurso público de provas ou de provas de título de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou da especialidade. Parágrafo 1º. Para que seja autorizada a abertura do concurso público, a Diretoria de Recursos Humanos deverá solicitar a admissão de pessoal mediante indicação do cargo, especialidade a ser preenchido e justificar-lhe a necessidade. Parágrafo 2º. Observada a existência de vaga e em havendo aprovação para o processo de admissão, será constituída comissão de no mínimo 3 membros para a realização dos concursos públicos, composta de servidores desse legislativo sob a coordenação da área de recursos humanos. Parágrafo 3º. Para a elaboração e a correção das provas será designada a banca examinadora, da qual poderão fazer parte servidores e pessoas externas à Câmara, desde que sejam técnicas nas especialidades a serem preenchidas. Parágrafo 4º. A Câmara Municipal poderá, a seu critério, delegar a atribuição de realizar concurso público à entidade pública ou privada de notória seriedade e competência desse tipo de certame, com acompanhamento da comissão referida no parágrafo 2º deste artigo. Artigo 7º. Os vencimentos de admissão do novo servidor corresponderão na tabela salarial ao nível inicial do cargo a ser preenchido. Artigo 8º. Nos termos da legislação em vigor, para o servidor adquirir estabilidade no serviço público, deverá cumprir estágio probatório de 3 anos. Capítulo 3. Da transferência. Artigo 9º. Transferência é a mudança de servidor de especialidade ou de departamento dentro do mesmo cargo, sem alteração de vencimento, motivada por interesse da Câmara Municipal, através de ato discricionário da Presidência da Câmara Municipal. Capítulo 4º. Da substituição. Artigo 10. É de competência do Presidente da Câmara designar o substituto dos servidores em cargo ou função de direção, assessoria e chefia. Parágrafo 1º. A substituição deve ser preenchida de designação por meio de portaria. Parágrafo 2º. O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefia, nos afastamentos e impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período. Capítulo 5. Dos vencimentos. Artigo 11. Os vencimentos iniciais dos cargos de provimento efetivo, parte permanente e transitório, passa a integrar o anexo 1 dessa lei. Título 3. Dos cargos de provimento em comissão. Artigo 12. Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração do presidente da Câmara Municipal e destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoria. Artigo 13. Os cargos de provimento em comissão são divididos em 2 classes. Primeiro, apoio administrativo, tem como finalidade dar sustentação ao exercício das atribuições legais, regimentais e administrativas da Câmara Municipal e é formado pelos cargos de diretor administrativo, diretor financeiro, secretário de controle interno, secretário legislativo, chefe de cerimônia, chefe de recursos humanos, chefe de compras, chefe de transporte, assessor jurídico, assessor de imprensa e assessor de relações institucionais e diretor contábil. 2. Apoio político parlamentar. Tem como finalidade a sustentação técnica e burocrática ao exercício do mandato dos vereadores. E é formado pelos cargos de chefe de gabinete, assessor parlamentar e assessor parlamentar comunitário. Capítulo 6. Dos vencimentos. Os vencimentos dos cargos em comissão estão estabelecidos em tabela própria e descritos no anexo 2 dessa lei. Título 4. Disposições gerais. Artigo 15. As atribuições dos cargos de provimento efetivo e em comissão são constantes do anexo 4. Artigo 16. Os cargos de diretor administrativo, diretor financeiro, diretor contábil, secretário de controle interno e assessor jurídico são privativos para graduados em nível superior de ensino. Artigo 17. O quadro de cargos de provimento em comissão passa a ter a redação do anexo 2. Artigo 18. Os vencimentos dos cargos de provimento efetivo e a comissão serão, em geral, reajustados anualmente no mês de fevereiro. Artigo 19. O valor referente ao vencimento do cargo de provimento efetivo e comissionado só poderão ser alterados desde que seja aprovado por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, exceto o reajuste geral anual previsto no artigo 22. Artigo 20.
Além das disposições contidas nessa resolução, aplicam-se, no que lhe couber, aquelas previstas na Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei Orgânica do Município e no Estatuto do Servidor Público do Município de Caldas Novas, para os servidores ocupantes de cargos efetivos e em comissão. Artigo 21. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das sessões aos 25 dias do mês de novembro de 2009. Assinado pelos vereadores Mauro Henrique Paulo Stolengo, presidente da mesa diretora, vereador André Rocha Teles, vice-presidente, Evandro Divino da Cruz, secretário, Gisele Custódio, segunda secretária, e Celso Guaíra, corregedor. Tem a palavra, vereador. Está concedido. E os demais anexos, o presidente está ordenando que vai ser passado uma cópia para cada vereador. Então, encaminha o projeto para as comissões para seus devidos pareceres. Requerimento número 007/2010, de autoria do vereador Celso Guaíra. Peço a segunda secretária desta casa, líder do PTN, vereadora Gisele Custódio. Gabinete do vereador Celso Guaíra, 24 de fevereiro de 2010. Excelentíssimo senhor vereador Mauro Henrique Palma Lemos, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, vereador Celso Guaíra, no legítimo exercício do mandato legislativo que lhe foi outorgado, requer a Vossa Excelência o envio de expediente ao chefe do Executivo Municipal, solicitando que o mesmo determine o asfaltamento da Avenida B, que divide os setores Itaguaí 1 e 2, bem como a construção do calçamento em toda a sua extensão. Cordialmente, vereador Celso Guaíra. Requerimento em discussão. Palavra, senhor presidente. Tem a palavra o vereador Celso Guaíra. Eu gostaria de fazer um rápido comentário quanto àquela passagem que foi feita lá no Itaguaí, no Canachiro, na qual fiz esse requerimento, que há dias eu tenho tido muita reclamação do pessoal do povo, da população de um setor como o outro, como o pessoal que estão fazendo uso daquela rua. Aí eu fui lá testemunhar. É uma rua muito... Quando eu estava como secretário de Agricultura, eu fiquei sabendo dos embargos que, inclusive pelo meio ambiente, a agência ambiental embargou aquela travessia. E no momento até eu fiz comentários dentro das secretarias, inclusive na Secretaria de Transporte, na época era o Geraldo que estava abrindo e fazendo aquele aterro lá. Tiveram muito impasse com o meio ambiente e na época até achei que não deveria ter feito sem que fosse autorizado e tivesse as devidas consideração ou tivesse a reposição do prejuízo que às vezes sofreu o meio ambiente com aquela abertura. E cheguei à conclusão que já tinha feito o prejuízo já estava causado no meio ambiente, já deveria terminar, que seria também mais um recurso para o pessoal daquele setor. Agora lá está pior do que estava, porque o problema é o seguinte: a erosão carregou parte do aterro de um lado, de outro, está apenas com uma travessia precária. Então eu imagino que lá deve ser feito, acho que o prefeito, o secretário que está dentro da área, deve fazer uma correção. Eu acho que para que não aconteça mais aquela erosão, já que o prejuízo o meio ambiente já sofreu dos outros governos que fizeram aquele serviço, eu acho que deve ser feito agora, o asfaltamento, é muito pequeno o espaço, eu acho que deveria levar, eu não acho que, pelo que eu vejo a desenvoltura do serviço do asfaltamento na cidade, eu acho que lá poucos dias faz aquele serviço lá. Então eu acho que deve ser feito um asfaltamento, justificando o meu requerimento. Muito obrigado. Requerimento 007/2010 em votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento número 001/2010, de autoria da vereadora Magda Mofato. Peço ao primeiro secretário desta casa que faça a leitura do mesmo. Requerimento 001/2010, do gabinete da vereadora Magda Mofato, de 23 de fevereiro de 2010. Excelentíssimo senhor vereador Mauro Henrique Palma Lemos. Senhor presidente, a vereadora que este subscreve requer a Vossa Excelência o envio de expediente ao chefe do Executivo Municipal, solicitando que o mesmo encaminhe a esta Casa Legislativa informações sobre a forma de concessão de uso do sambódromo para centro de diversão ITA, bem como os valores e a forma de pagamento dessa concessão
e onde esses recursos estão sendo aplicados, uma vez que o referido espaço pertence à EMEI, Empresa Pública de Exploração Mineral, e os valores depositados no ano passado foram retirados supostamente para aquisição de motocicletas, ao invés de ser usado para o devido destino, que seria a reforma do balneário municipal. Cordialmente, vereadora Magda Mofato Ron. Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento número 002/2010, de autoria da vereadora Magda Mofato. Peço à segunda secretária dessa casa que faça a leitura do mesmo. Gabinete da vereadora Magda Mofato, 23 de fevereiro de 2010. Excelentíssimo senhor vereador Mauro Henrique Palmas com Lemos, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, a vereadora que este subscreve requer a Vossa Excelência o envio de expediente ao chefe do Executivo Municipal, solicitando que o mesmo encaminhe a esta Casa Legislativa informações sobre a permuta da Rua 4, localizada no setor Lagoa Quente, conforme caracterizado no artigo 1º, bem como o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Municipal número 1577/2009, de 2 de março de 2009. Requer também a cópia dos comprovantes do recebimento dos materiais no valor de 20.750, parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Municipal 1577/2009, bem como um comprovante da aplicação do referido material. Cordialmente, vereadora Magda Mofato. Requerimento número 002/2010, em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento número 004/2010, de autoria do vereador Mauro Henrique. Peço o primeiro secretário dessa casa que faça a leitura do mesmo. Requerimento número 004/2010, do gabinete do vereador Mauro Henrique. Senhores membros da mesa diretora da Câmara Municipal de Caldas Novas, Goiás, dentro da prerrogativa que me compete à lei, solicito o envio de expediente ao senhor prefeito municipal para que determine a colocação de um semáforo de pedestre com botoneira na esquina das ruas Augusto Antônio Guimarães com Orcalino Santos, em frente à Estação 11, ponto do Café e Parque de Diversões, situado num dos pontos mais movimentados da cidade. É que nos finais de semana, feriados prolongados e alta temporada, o fluxo de pedestres naquela região aumenta com mais de 500%. E na sua maioria são crianças, mesmo acompanhadas pelos pais e idosos que circulam pelo centro da cidade. Observamos que há uma dificuldade enorme de realizar a travessia neste cruzamento, em função do volume de veículos que por ali trafegam, causando medo e insegurança aos pedestres. Este modelo de semáforo já é utilizado em grande escala na Europa, Estados Unidos e nas principais cidades turísticas em todo o Brasil. Embora não tenhamos registro de atropelamento dos referidos locais, acreditamos que não será preciso esperar acontecer uma tragédia para tomarmos essa providência. É sempre bom lembrar que o pedestre tem prioridade conforme previsto no Código Brasileiro de Trânsito. O semáforo de pedestre funciona manualmente, quando acionado, registra em sua programação o pedido de travessia e assim fecha o sinal, parando temporariamente o trânsito para a segurança dos pedestres. Para atravessar, basta apertar uma única vez o botão e aguardar. Quando aparecer o boneco verde do outro lado da rua, é só atravessar com segurança. Para melhor entendimento dos novos vereadores desta casa, ilustramos no presente solicitação para que possam visualizar a funcionalidade do sistema, certo de contar com seu apoio na aprovação deste requerimento. Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2010. Assinado pelo vereador Mauro Henrique Palmas Lemos. Requerimento número 004/2010, em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores. Peço ao presidente dessa casa que reassuma a sua cadeira. Agradeço a condução dos trabalhos pelo vice-presidente, vereador André Rocha. Peço a leitura do requerimento número 009/2010, do gabinete do vereador Celso Guaíra, ao primeiro secretário, vereador Evandro da Cruz. Requerimento número 009/2010, do gabinete do vereador Celso Guaíra, de 24 de fevereiro de 2010.
Excelentíssimo senhor vereador Mauro Henrique Palmerston Lemos, senhor presidente, o vereador Celso Guaíra, no legítimo exercício do mandato legislativo que lhe foi otorgado pelo povo, requer a Vossa Excelência o envio de expediente ao chefe do Executivo Municipal, solicitando que o mesmo determine o estudo que viabilize a instalação de aparelhos de refrigeração e ventilação umidificada na área interna do Centro Médico Municipal Materno-Infantil, localizado na rua Dr. Ciro Palmes, número 600, no centro, amenizando o forte calor vivenciado diariamente pelos usuários e servidores do referido Centro de Saúde. Cordialmente, vereador Celso Guaíra. Coloco o requerimento em discussão. Palavra, senhor presidente. Com a palavra o autor, vereador Celso Guaíra. O posicionamento meu de solicitar ao prefeito, à secretaria competente, de tomar providência a respeito dessa refrigeração, ou ventilação umidificada, da forma adequada para que fique dentro do ambiente onde tem pacientes, pessoas que têm às vezes até com infectologia, num calor, respirando o mesmo ar, às vezes facilitando até para que prolifera mais ainda o problema de saúde. Às vezes a pessoa já está com problema, vai adquirir mais outro na condição daquela falta de eu acho que lá está faltando até consideração, porque eu hoje até tive o prazer de participar, de ser um usuário daquele procedimento. Então eu acho que a secretaria competente, o executivo, o prefeito Ney Vitorino deve tomar providência o mais rápido possível, depois que estiver dando prejuízo para a sociedade para fazer aquele tipo de trabalho, não vai resolver o problema. Eu me presenciei, fui um dos usuários hoje como vereador, para fazer um raio-x lá, para justamente ver a dificuldade que está o pessoal, os pacientes, até mesmo os funcionários. Eu gostaria que nesse requerimento, que todos assinassem nele, porque eu vou estar muito atento, eu vou procurar, inclusive o prefeito pessoalmente, o secretário de saúde pessoalmente, para que ele procure ver o mais rápido possível uma ação para aquele problema. Inclusive agora no mês de março, é um mês muito quente e pode dar prejuízo mais ainda para a nossa comunidade. Muito obrigado. Coloco o requerimento em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Peço a leitura ao vereador Ivan da Cruz do requerimento número 010/2010 do gabinete do vereador Celso Guaíra. Requerimento 010/2010 do gabinete do vereador Celso Guaíra, de 24 de fevereiro de 2010. Excelentíssimo senhor vereador Mauro Henrique Palmerston Lemos. Senhor presidente, o vereador Celso Guaíra, no legítimo exercício do mandato legislativo que lhe foi otorgado pelo povo, requer a Vossa Excelência o envio de expediente ao diretor do DEMAI, solicitando que o mesmo determine o estudo que viabilize a entrega das contas de água e esgoto lacradas aos usuários, assim como é feito com o talionário de energia pela CEL. Cordialmente, vereador Celso Guaíra. Coloco o requerimento em discussão. Em votação. Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário, vereador Ivan da Cruz, que faça a leitura do relatório da comissão processante, lembrando aos vereadores que essa matéria não haverá discussão. E após a leitura, nós colocaremos em votação. Comissão processante, infração política administrativa, denúncia protocolizada em 23 de 2 de 2010. Denunciante José Rodrigues Alves. Denunciados Ney Gonçalves de Souza, prefeito de Caldas Novas, Goiás, e Otaviano da Cruz Vieira, vice-prefeito de Caldas Novas, Goiás. Parecer. Trata-se de parecer sobre o recebimento ou arquivamento da denúncia formulada pelo senhor José Rodrigues Alves, apresentada à presidência desta Casa de Leis no dia 23 de 2 de 2010. Lida na segunda sessão ordinária do mês de fevereiro do corrente ano, sessão subsequente à do protocolo da denúncia. Instaurada a presente comissão processante, onde foi entregue ao presidente da mesma a denúncia e seus anexos. Aduz o denunciante que o prefeito de Caldas Novas, Goiás, Ney Gonçalves de Souza, Ney Vitorino, e o vice-prefeito Otaviano da Cruz Vieira
conforme petição inicial de ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás, representado por seu promotor de justiça, Públio Lentulus Alves da Rocha, nos autos do processo número 2009-0409-1397, em trâmite na Vara das Fazendas Públicas de Caldas Novas, teriam utilizado de recursos e bens públicos para atender interesses pessoais. Acusa o denunciante de contratar ilegalmente, com recursos públicos, o escritório de advocacia Felicíssimo Sena Advogados Associados, sem licitação e com a finalidade de patrocinar as defesas dos acusados em processos eleitorais. Afirma também que o município de Caldas Novas tem fraudado licitação para aquisição de medicamentos, adquirindo-os com preços acima do praticado pelo mercado, com o conhecimento do prefeito e de alguns de seus assessores, os quais estariam obtendo proveito financeiro para si. Acompanhou a denúncia cópia da petição inicial da ação de improbidade número 2009-0409-1397, cópia de depoimento de testemunhas da impressão de páginas da internet com propaganda institucional, do procedimento de inexigibilidade de licitação, da resolução do TCM julgando ilegal o contrato com o referido escritório e dos documentos pessoais do denunciante. Recebida a denúncia pela presidência desta Casa, foi a mesma lida e constituída a presente comissão processante na forma regimental, que passa a emitir o presente parecer dentro do prazo legal sobre o arquivamento ou prosseguimento da denúncia. É o relatório. O primeiro fato denunciado pelo Sr. José Rodrigues Alves, a contratação irregular do escritório de advocacia Felicíssimo Sena Advogados Associados, está sendo analisado pelo Tribunal de Contas do município e já foi julgado ilegal. A Câmara Municipal julga o prefeito e o vice-prefeito por infrações político-administrativas que possuem natureza diversa e independente do julgamento realizado pelo Poder Judiciário e pelo Tribunal de Contas, sendo essas esferas independentes entre si. Portanto, o primeiro fato denunciado pode ser analisado por esta Casa de Leis, independentemente das decisões dos processos e procedimentos acima indicados. Ocorre que os processos e procedimentos do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas do município, até a presente data, indicam a plausibilidade e a verossimilhança dos fatos apresentados, tendo inclusive a petição inicial da ação de improbidade juntada aos autos sido recebida em juízo de prelibação nos autos do processo número 2009-0409-1397. Quanto ao segundo fato, superfaturamento da compra de medicamentos, em razão de sua gravidade, deve ser este investigado profundamente, o que pode ser feito facilmente por meio de análise das provas indicadas pelo denunciante, processos licitatórios e contrato realizado pela Prefeitura. Assim, diante dos documentos juntados à denúncia e da gravidade dos fatos dela narrados, como também pelas decisões tomadas em outras esferas punitivas, Poder Judiciário e Tribunal de Contas do município, verifica-se indício de possíveis práticas de infrações político-administrativas, que merecem ser apuradas por este Parlamento. É, portanto, o parecer no sentido de dar prosseguimento à denúncia apresentada, adotando-se as medidas legais e regimentais para o caso. Encaminha ao plenário para apreciação conforme artigo 71, parágrafo 1º, inciso 6º da Lei Orgânica do Município de Caldas Novas e o artigo 98, inciso 1º do Regimento Interno dessa Casa de Leis. Caldas Novas, 24 de fevereiro de 2010. Assinado pelo vereador Luiz Marcos Arantes, presidente, vereador André Rocha Teles, relator, e Antônio Celso Dedemo do Prado Celso Guaíra, membro. Coloco em votação o parecer pelo prosseguimento. Vereador que concordar com o relatório da comissão, permaneçam sentados. Vereador que não concordar, fiquem de pé. Determino o andamento, então, foi aprovado o processo, desde logo a abertura da instrução, notificando o denunciado com remessa de cópia da denúncia dos documentos que a instruem e a do parecer da comissão, informando-lhe o prazo de 10 dias para oferecimento de contestação e indicação dos meios de prova com quem demonstrar a verdade do alegado e arrolamento de testemunhas no máximo até 10 dias. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora. A lei orgânica do município de Caldas Novas tem uma
emenda constitucional número 03 de 96, aonde em 4 de junho de 1996 modifica a redação do inciso 1 do artigo 71 da Lei Orgânica do Município de Caldas Novas, aonde no item 3 do capítulo 16 reza o seguinte: o denunciado ficará suspenso de suas funções a nos crimes comuns e de responsabilidade, recebendo a denúncia ou queixa pelo Tribunal de Justiça, se prefeito não é o caso. B, nas infrações político-administrativas, se admitida a acusação do resumo do inciso 1, sexto deste artigo, e instaurado o processo pela Câmara, que é o caso. C, a suspensão do denunciado será objetivo de ato da mesa diretora imediatamente a aprovação do parecer pelo prosseguimento da acusação, que no caso é o que acaba de acontecer. Portanto, espera-se medidas da mesa diretora. Questão de ordem levantada pela vereadora Magda Mofato, conforme a nossa emenda, nós vamos amanhã de manhã vamos conversar com a nossa assessoria jurídica para fazer a análise desse parágrafo dessa lei. E como já foi aprovado, a comissão já está instaurada, eu vou concluir essa sessão. Se não tiver nenhum vereador inscrito, eu vou concluir essa sessão e amanhã de manhã, com a assessoria jurídica, nós assim vamos estabelecer e analisar essa lei. Declaro encerrada a presente sessão e convido a todos os vereadores amanhã à sessão de 18 horas aqui nesse mesmo canal.